E esse princípio de a gente conseguir ficar feliz com o que a gente tem, de estar feliz com a simplicidade da vida, é algo maravilhoso porque você não tem mais desejo. Você fala, não, eu tô feliz. Eu tô feliz com esse fusquinha aqui, eu não quero mudar ele, eu não quero comprar nada pra ele, eu tô feliz do jeito que tá. Se vier alguma coisa, que bom, mas se não vier, tá ótimo também. Então, quando você tem essa completude com as coisas que você tem, a vida para de se tornar um pouco daquele desejo de possuir e tédio de ter, do Schopenhauer. A vida para de ser uma constante busca por algo e começa a se tornar um constante aproveitamento do momento presente. Então você acaba que vive de um modo mais completo, você acaba vivendo de um modo mais, sabe, presente nas coisas que você tem. Porque se sempre você está desejando o que você ainda não tem, você nunca está aqui, você sempre está no futuro que você quer alcançar. E, sabe, vários momentos da minha vida eu me peguei, não, quando eu tiver isso, daí tá tudo bem. Quando eu tiver esse relógio, quando eu tiver esse carro, quando eu tiver isso daqui, quando eu tiver esse tênis, não, daí eu vou começar a aproveitar a caminhada, eu vou aproveitar os outros momentos da minha vida, porque me falta isso para ser feliz. E a verdade é que não falta. A corrida do consumo ela começa muito cedo na nossa sociedade, com a noção de se ter e a noção de posse. Logo quando você é criança, você já começa a comparar os brinquedos que você tem aos brinquedos que o amiguinho tem, entende? E há crianças ainda que comparam os pais. Meu pai tem tal carro, seu pai tem qual carro, entende? Eu moro em tal condomínio, você mora em um bairro. Então você percebe que desde pequeno é insinuada essa comparação e é insinuada uma competição, entende? Porque o luxo, o se ter mais posses, é visto como mais grandioso, é visto como melhor, entende? Então é uma absoluta falta de vida interior de valores que são ensinados e que são progredidos por isso, entende? Porque o valor está nas coisas de fora. O valor não está na nobreza, o valor não está na honra, o valor não está no conhecimento que se adquire, entende? Então a pessoa é medida pelo aquilo que ela possui. E o valor simplesmente está nas coisas, entende? A pessoa é meramente uma detentora de posses temporárias. Que se você pensar realmente na noção de posse, é mais como se fosse um empréstimo, na verdade, do que algo que é seu. Porque você adquire, por exemplo, um imóvel. Ele é seu até a data que você morrer, entende? É basicamente um aluguel a longo prazo, entende? As coisas que são suas mesmo são aquelas coisas que você fez pelo mundo, é o conhecimento que você adquiriu na sua mente, são as coisas que você criou. Essas coisas serão eternamente suas, entende? Não a casa que você comprou, o carro que você tem, isso são apenas coisas que estão com você no momento, durante um espaço de tempo finito, curto. E às vezes a gente paga tanto, tanto, tanto para um empréstimo desse jeito. Considerando que a gente tem um tempo de vida curto, que a gente não vai viver pela eternidade, você tem essa régua de tempo, você tem essa linha. E dessa linha existem coisas essenciais e existem coisas não essenciais. Existem superficialidades, existem distrações, que eu acho que seria a melhor palavra a ser utilizada. Então, essas distrações, elas preenchem grande parte da vida. A gente corre atrás de distrações, entende? Ou melhor, a gente é feito para corrermos atrás delas, porque alguém se beneficia com isso. Alguém se beneficia com o fato de a gente ser distraído, com o fato de a gente dar mais importância para aquelas pequenas bobagens, entende? Do que para as grandes coisas na vida. A gente dá mais importância, por exemplo, para o veículo que a gente vai até um lugar do que para o lugar em si, entende? A gente prefere lutar a vida inteira para ter um carro de outra cor, para ter um carro que vá mais rápido, sendo que o tempo, por exemplo, de se ficar com a sua família já passou. Às vezes você passou tanto tempo correndo atrás do veículo que você já estava no destino que você queria encontrar, do lado das pessoas que você queria ter. E quando você finalmente tem o veículo, você não tem mais para onde ir, entende? Porque são coisas extremamente, se você pensar de um modo racional, elas são triviais. Um carro de 500 mil reais ou um carro de 10 mil reais, eles vão me levar ao mesmo lugar. O que vai mudar é o conforto e a segurança. Duas coisas que a segurança você pode encontrar
por um preço menor. E você pode principalmente encontrar com um modo mais prudente de se conduzir esse veículo. E o conforto, será que é tão importante assim? Será que é tão importante ter um volante que esterça com mais facilidade? É tanto conforto a cada nova versão que se chega a um limite que você fala, sabe, pra quê? São mais peças para se quebrar, são mais peças para ser trocada, é mais complexidade para se arrumar uma vez que elas se quebram. E você perde tempo com isso, essencial da sua vida. Aquelas coisas que são simples, elas não roubam o seu tempo. Pelo contrário, elas o engrandecem. Quando você dá valor à simplicidade, quando você dá valor àquilo que é pequeno, aquilo que é essencial na sua vida, essas coisas te engrandecem. Um carro simples, por exemplo, onde você cuida bem dele e ele te leva ao lugar que você precisa, ele não passa a ser um empecilho na sua vida, ele passa a ser uma ferramenta. As ferramentas são simples, entende? Os luxos são complexos e eles são empecilhos, eles são obstáculos para aquilo que é essencial. Para a vida fluir, é necessário simplicidade. E o princípio da posse também é que o desejo de se ter, às vezes, é muito maior que a satisfação em se possuir. Eu passei por diversas situações na minha vida onde eu desejava muito um objeto, onde eu desejava muito aquela compra que eu queria fazer. E eu desejava, às vezes por uma semana, um mês. E quando eu postergava a vida, entende? Eu falava, não, quando eu ter aquele relógio, por exemplo, meus dias vão fazer sentido, vai ser mais legal, eu vou poder olhar as horas, eu vou poder correr com ele, eu vou poder aproveitar o meu tempo com aquele novo objeto. O sentido da minha vida vai estar em ter aquilo no meu pulso, entende? Em possuir aquela nova coisa. A vida vai se tornar nova quando aquele pacote chegar pela minha porta. E quando o pacote finalmente chega, você abre, tem um êxtase momentâneo ali sobre aquilo. Depois de uma semana, 2 semanas, você percebe que a vida não mudou basicamente nada. Você tem uma nova dívida, entende? Você tem uma nova coisa que mostra horas no seu pulso, ou que está sentado na sua estante, ou que está para você vestir, mas a essência da vida não mudou, entende? Foi apenas uma distração, foi apenas algo a mais. E será que esse algo a mais te ajudou de verdade? Será que aquilo foi uma ferramenta para sua vida? Ou foi simplesmente mais uma posse que você vai ter no seu catálogo, entende? Então, quando você elimina todas essas distrações de objetos que você não precisa, de compras que você não necessita, de luxos que você não precisa se endividar com, você abre espaço para toda a sua energia focar naquilo que é realmente importante. Para os hobbies que você ama, para as atividades que lhe fazem feliz, para passar tempo com as pessoas que enobrecem a sua alma. Porque são esses momentos, são essas circunstâncias que vão se transformar em memórias. Sinceramente, você não vai se lembrar do relógio que você comprou. Você não vai se lembrar da roupa que você acabou de adquirir. Você não vai se lembrar do novo celular, do novo computador, da novidade pequena, daquele pacote que chegou pelos correios. Mas você vai se lembrar daquela tarde, com seus pais. Você vai se lembrar com aquele encontro com aquela menina que você teve. Você vai se lembrar de um momento de solitude, onde você olhou para a natureza e teve ali, presente. São esses momentos que você vai se lembrar. E daqui muito tempo, eles vão ficar ainda vivos e guardados na sua memória. Porque esses momentos onde a gente está realmente vivo, vivendo pelo que está aqui agora e não vivendo para quando a gente tiver algo. Quando a gente estiver vivo, aqui no presente, a gente está experienciando a vida de verdade. A gente está respirando o presente. E isso é viver. Há um tempo atrás eu percebi que existe um certo movimento
para eliminar um pouco daquilo que é desnecessário, né? É um movimento de retorno ao analógico, basicamente. Então você vê fotos como essas e, sabe, você se pergunta às vezes, será que isso não era necessário? Será que isso já não era o suficiente? A gente precisava realmente de mais? Porque o progresso, ele é uma palavra dúbia, entende? Progresso exatamente para quê? A gente está progredindo para quê? Para sermos mais distraídos? Para termos mais ferramentas à nossa disposição? A tecnologia, ela está aliada exatamente a aproveitar a vida ou a nos afastar dela, entende? Alguns objetos como esses, por exemplo, eles eram ferramentas. Eles eram objetos onde você, por exemplo, tinha no seu quarto, você sentava na sua cadeira, você se conectava com outras pessoas através do computador, depois você apertava o botão para desligar, levantava da cadeira, saía para a rua e continuava a viver sua vida. Aquilo era simplesmente uma ferramenta, um espaço, um objeto que você utilizou por um certo determinado momento de tempo, mas aquilo não faz parte do seu ser. Agora, será que a gente pode falar o mesmo sobre os celulares hoje? Onde a cada oportunidade que você tem, você pega para ver vídeos curtos e para consumir a sua atenção a todo tempo? Será que é uma ferramenta? Ou será que é mais um grilhão? Entende? E eu fico extremamente feliz quando eu vejo vídeos de pessoas falando sobre essa resistência a isso. Vídeos incentivando a leitura, vídeos incentivando-os a sair para a floresta, para o mato, para o bosque, sair caminhar, sair ler, escrever um diário, se conectar com as pessoas. É extremamente gratificante você ver esse conteúdo positivo, esse conteúdo que exorta a vida. E, sinceramente, parece que esses conteúdos não querem prender a sua atenção. Pelo contrário, eles querem te apontar para a direção que a sua atenção vai ser melhor utilizada. Então, é maravilhoso quando você vê essas pessoas falando, essas vozes se levantando em prol a vida real em si, entende? Porque é a imensa quantidade de propaganda que a gente tem hoje. É a imensa quantidade de dopamina que é liberada no nosso cérebro para a gente continuar horas e horas e horas mexendo no celular. Mas pelo menos esse vídeo é um manifesto para você sair dele, para você aproveitar a vida de verdade. Não que o celular seja uma coisa má por si só, não que a tecnologia seja ruim, muito pelo contrário. A tecnologia é o fruto do nosso fascínio pela vida, do nosso fascínio inventado, do nosso fascínio por criar coisas. Só que o modo como a gente utiliza essa tecnologia está sendo prejudicial e danoso para a gente. E eu falo isso através de experiência própria e também de observação. Eu falo isso ao ver uma criança, que eu tive uma experiência recentemente, onde eu pedi para ela desenhar algo. Ela podia desenhar qualquer coisa da imaginação dela, um dinossauro, uma ave, uma planta, eu ia achar belo. Mas a única coisa que ela soube desenhar na minha frente foi um smartphone. Repetidas vezes. E quando não foi um smartphone, foi um tablet. E quando não foi um tablet, foi um computador. Então, essa pequena experiência, às vezes, mexe com a gente, entende? Essas pequenas observações durante a vida. Tudo que ocupava a cabeça daquele pequeno ser eram esses aparelhos. Não havia um conto de fada, dragões. Não haviam monstros marinhos, heróis. Só havia aquilo, que consome toda a atenção dela por 12 horas, por 8 horas, a cada dia, a cada semana, a cada mês, até ela envelhecer. E quais serão as memórias dessa infância? Entende? O que ela carregará para a vida adulta? Smartphones, celulares, telas de toque. Eu gosto muito de ouvir histórias das pessoas mais velhas contando sobre a infância delas. Porque para mim tem um ar tão áureo aquelas histórias. Eu ouço, por exemplo, meu avô falar da época que ele cresceu no sítio e que ele caminhava pelos bosques, entende?
que ele ia de carroça com o pai dele para a cidade, quando ele comprou a primeira bicicleta dele, que ele andou todos os dias com a mesma bicicleta durante 30 anos. E essa bicicleta existe até hoje. Entende? É dessa simplicidade que eu falo. É exatamente desses objetos usados, dessas coisas que contêm alma e vida nelas, entende? Aquilo servia perfeitamente ao propósito dele. E foi uma ferramenta para ele viver, entende? Essa é a maravilha. Quando você... Preste atenção quando você escutar uma pessoa mais velha falando sobre os tempos de infância dela. Muitas vezes você vai escutar um brilho. Muitas vezes você vai ver um brilho no olhar daquele ser, falando sobre tempos onde se respirava a vida, onde se conectava com pessoas. Você vai ouvir falar sobre noites de diversão. Você vai ouvir falar sobre festas do milho verde. Você vai ouvir falar sobre dança, sobre natais, sobre situações engraçadas, sobre perrengues. Você vai ouvir falar sobre uma pessoa que viveu. E eu acho que a mensagem é essa. É a gente viver. É a gente utilizar a tecnologia como uma ferramenta e não como um obstáculo. É a gente se tornar senhor dela e não escravo como a gente está sendo hoje em dia feito. Dedique sua atenção para aquilo que realmente vale a pena. A gente, usando uma citação de um filme conhecido, a gente compra aquilo que a gente não precisa com o dinheiro que a gente não tem para agradar quem nem a gente gosta, entende? E a pergunta essencial é por que a gente faz isso? Por que a gente gasta a nossa vida atrás de comprar o que a gente não precisa, com dinheiro que a gente não tem, ao invés de viver? Até a próxima.